Olá, seja muito bem-vindo, empreendedor, empreendedora, a mais um vídeo do canal. Meu nome é Gisele Parente e hoje eu quero falar com você sobre uma dúvida muito comum que eu encontro no dia a dia da consultoria e da mentoria. Gisele, quanto eu tiro de Prolabore? Então, se você tem uma micro e pequena empresa ou pretende abrir uma, já fica comigo até o final do vídeo. Deixa aí do lado um bloco de notas ou papel e caneta para você tomar nota, porque eu vou falar de 4 pontos muito importantes na definição do seu Prolabore. E o que é Prolabore? O Prolabore, ele é o salário do empresário e do empreendedor. Ah, Gisele, mas eu tenho uma empresa, eu preciso ter um salário? Sim, e por 2 motivos, tá? Primeiro motivo é que quando você empreende, esse é o mundo ideal, né, do empresário, do empreendedor. Ah, eu vou empreender, eu vou ser rico e vou trabalhar pouco. Engano seu, meu querido, minha querida, porque você vai trabalhar bastante, sim, e vai levar um tempo para ficar rico. Eu desejo de verdade que você tenha planejamento, capacidade de execução para ficar rico e rica, mas isso leva um tempo, tá? Então, você precisa definir o valor que você vai tirar da empresa, o valor financeiro, monetário que você vai tirar da empresa para o seu sustento, para você manter a sua vida. Eu chego em muitas empresas hoje, gente, eu não estou enganando, são mais de 20 anos aqui de consultoria, de mentoria, e eu chego em muitas empresas aonde a pessoa fala para mim assim, Gisele, eu tiro o que dá. Tem mês que eu tiro 2, tem mês que eu tiro 5, tem mês que eu tiro 50. Agora eu te pergunto, você como adulto, adulta, dono da sua casa, responsável pelo sustento da sua família, como é que você faz para administrar as finanças da sua casa? Responde aqui para mim nos comentários. Você precisa, empreendedor, empreendedora, para que você tenha um negócio que cresça de uma forma sustentável, você precisa ter uma vida pessoal equilibrada. Então, você precisa definir um prolabore que seja adequado para o seu negócio e você precisa construir uma vida pessoal conforme os seus ganhos, então conforme a sua retirada mensal. Você precisa ter esse equilíbrio e esse é o primeiro motivo que você precisa tirar um prolabore. O segundo motivo é a mensagem que você dá para sua mente. Imagina você empreendendo, que é desafiador pra caramba empreender aqui no Brasil, mas imagine você aí empreendendo e você dizendo para o seu cérebro assim: esse mês eu não tirei nada. Esse mês faltou para pagar as contas lá de casa. A empresa não está pagando nem o meu aluguel, a prestação da minha casa, a escola das crianças, enfim, o que é importante para você. Então, quando você define um prolabore, e quando eu digo para você adequar a sua realidade de vida aos ganhos do seu negócio, você consegue equilibrar essas 2 coisas. E você vai falando para o teu cérebro que a sua empresa está crescendo, que a sua empresa, ela consegue manter as tuas contas, que a sua empresa consegue dar uma qualidade de vida para a sua família. Faz sentido isso que eu estou falando com você? Só isso que eu falei aqui agora para você já vale esse vídeo. Então já curte o vídeo, compartilha com outros empresários e empreendedores que vivem esse desafio e vamos lá para o próximo ponto. O segundo ponto aqui importante para você avaliar é que existe uma diferença entre o prolabore e a distribuição de lucros e resultados. O prolabore é esse salário fixo que você tira todos os meses da sua empresa. Quando você define um prolabore e você faz a gestão financeira direitinho aí da sua empresa, você tem o seu prolabore como um custo fixo da sua empresa, assim como é o salário dos seus colaboradores, assim como são as contas que você paga todos os meses da sua empresa.
Então, o seu Prolabore, ele entra aqui no custo fixo. Logo, você sabe exatamente apurar no final do mês quanto está sobrando de lucro. E o que sobra de lucro líquido ali no final do mês na sua empresa é realmente lucro do teu negócio. Por quê? Porque você já tirou o teu ganho mensal. Agora, esse lucro líquido que fica aqui no final do mês é o que você vai distribuir de tempos em tempos aí no seu negócio. Tem pessoas que fazem a distribuição de lucros mensal, então tem um prolabore fixo e tem um variável do lucro. Tem pessoas que fazem a cada 6 meses e tem empresários que escolhem a fazer uma vez ao ano. Não existe certo e errado, existe aquilo que você vai definir para o teu negócio. Se você tem sócios, vocês precisam tomar uma decisão em conjunto e vocês precisam comunicar o contador de vocês. Por quê? O Prolabore, ele incide INSS. A distribuição de lucros, não. E como calcular, então, esse Prolabore? Pega aí o papel e caneta que eu te disse, ou o bloco de notas, e vamos anotar esses 4 passos, então. O primeiro passo, você precisa separar as finanças pessoais das finanças da empresa. Gisele, mas isso não é possível. Isso é mais do que necessário se você quer ter uma empresa que cresça de forma sustentável, tá? Então, como é que você faz isso? Você abre uma conta no banco, pessoa física, uma conta no banco, pessoa jurídica. Na conta pessoa física, você vai pagar seu aluguel, a prestação da sua casa, a prestação do seu carro, a escola das crianças, a compra do supermercado, tudo na sua conta física. Pessoa jurídica, você vai ter a conta pessoa jurídica e nessa conta pessoa jurídica você vai pagar as despesas da empresa. Gisele, mas isso é óbvio. Eu juro para você que está dizendo que isso é óbvio que não é. Tá? 95% dos processos de consultoria que eu faço hoje tem esse problema de estar misturado. Quando eu abro lá, olha, linha por linha do financeiro do meu cliente, eu vejo lá um plano de saúde, uma prestação de carro ou uma conta de supermercado, coisas misturadas, tá? Então você precisa separar, porque você precisa entender, empreendedor, empreendedora, quanto que você precisa para sobreviver. E a sua empresa, ela tem que manter a sua qualidade de vida. Então você precisa estar com tudo descrito e ter clareza de quanto é as suas despesas pessoais. Depois disso, você precisa vir para a empresa e você precisa olhar para as finanças da empresa, que é o nosso segundo passo. Então, você precisa estabelecer aí quais são os custos fixos da sua empresa: aluguel, conta de luz, conta de água, telefone, salário dos colaboradores, o seu Prolabore, tudo entra aqui no custo fixo. Custos variáveis, despesas variáveis, o que, que você vai ter? Você vai ter tudo que você gasta para produzir o produto, para prestar o serviço. Então, você vai ter lá os insumos da prestação de serviço, as matérias-primas para você poder fabricar o produto, material de embalagem, custo de entrega, deslocamento de quem faz a prestação de serviço. Tudo isso você vai ter aqui nas despesas variáveis. Se você prestar serviço e você tem uma mão de obra terceirizada, é despesa variável, porque você só gasta quando você paga o prestador, tá bom? Então presta atenção nisso. Feito isso, você vai ter ali no final do mês, depois que você desconta os impostos, que também é uma despesa variável, se você não é MEI, tá? Se você é MEI, imposto é custo fixo, porque você paga uma taxinha por mês. Agora, se você não é MEI, imposto é custo variável. Você vai pagar dentro da despesa variável. Vai sobrar um lucro. Esse lucro
é que você precisa avaliar para definir um prolabore. Antes de eu fazer uma continha aqui com você, detalhar um pouquinho mais isso, se você tem dificuldade aí na sua empresa de definir o que é custo fixo, custo variável, de separar essas contas, eu vou deixar aqui embaixo o link para você acessar o programa de consultoria empresarial que eu faço individualmente, e você entrando aqui, você consegue entrar em contato comigo e a gente pode conversar. Além disso, nós também temos cursos, nós temos programa de implementação, ou seja, por falta de conhecimento, você não vai deixar de organizar o teu prolabore aí na tua empresa, tá bom? Vamos entender melhor olhando para números, tá? Vamos supor que você tem aí uma receita mensal de 100 mil por mês. Receita de 100 mil. Recebo, entra no meu caixa todo mês 100 mil. Ok. Os meus custos fixos, eles são 30 mil, por exemplo. Beleza, 30 mil de custo fixo, ainda não coloquei na continha aqui o Prolabore, tá? Vamos colocar agora só um valor aqui, 30 mil de custo fixo. Os meus custos variáveis, vamos supor que ele seja 50 mil. Custo variável, 50 mil. Ou seja, 30 mil de custo fixo, 50 mil de custos variáveis, já estão aqui os impostos. Eu tenho uma despesa total na minha empresa para fornecer produtos ou serviços de 80 mil. Beleza, sobram 20 mil todo mês. Ótimo, 20 mil é o que sobra todo mês. Então, vamos supor que você diga assim, com esses 20 mil que sobra todo mês, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar 10 mil de Prolabore e 10 mil eu vou deixar como lucro da empresa, no caixa da empresa, para fazer a distribuição posteriormente. Perfeito! Então, vamos voltar a fazer a conta certinha agora? 100 mil de receita, 30 mil de custo fixo, mais os 10 mil de Prolabore. Então, 40 mil aqui de custo fixo, tá? Custo fixo correto, corrigido, 40 mil. Mais os 50 mil de custo variável. As despesas da minha empresa no mês, 90 mil, 10 mil é o que sobra todo mês no meu caixa. Ótimo. O que eu faço com esses 10 mil, Gisele? Tira do caixa, bota numa conta de investimento, lucro líquido da sua empresa. Depois de 12 meses, você vai ter aí 120 mil mais o que rendeu nesses 12 meses. Isso é o lucro líquido do seu negócio. E você vai identificar como você vai reinvestir isso, que é tema para um outro vídeo, tá bom? Conseguiu entender como é que você faz para definir um Prolabore? Imagina você agora que ou não tem um Prolabore ou tira de picado aí na sua empresa, sabendo que você vai retirar da sua empresa todo mês 10 mil reais. Se você precisa entender como controlar melhor as finanças da sua empresa, eu vou deixar um vídeo aqui para você, assista, porque vai te ajudar ainda mais.